5 homens e 5 mulheres, 5 né? homens e 5 mulheres. O que é que o senhor lembra, então, da sua infância? O que é que lhe passaram a respeito da sua infância? As dificuldades, os problemas? Qual era a atividade econômica do seu pai, da sua mãe, para trazer alimento para casa? Como é que era isso? Olha, meu amado, nós tivemos uma infância muito sofrida, né? Muito sofrida. Naquela época, meu pai era um alcoólatra, não é? E a minha mãe também uma pessoa que não tinha tanta instrução. E nós, como crianças, sofríamos muito, né? Através de grande necessidade, mas o Senhor nos ajudou, né? Eu lembro naquela época, quando eu tinha 5 anos, morava lá na Bomba do Emetério, e naqueles dias a necessidade era muito grande. Minha mãe não praticava a religião evangélica, ela era de outra religião, porém, muitas vezes as irmãs lá da igreja, da escola dominical, iam nas portas das pessoas convidar, né, as crianças para ir à escola. Como a gente tinha necessidade, então minha mãe aprontava a gente, levava a gente para a escola. E eu lembro, como criança, 5 anos, a gente ia todo domingo para a escola dominical, mesmo sem ser crente. Mas eu louvo a Deus. Eles davam alimento? Sim, era. O que era que acontecia? Ele levava a gente para a escola, dava alimento a gente naquele dia, e a criança que frequentasse o ano todo, no final do ano, a igreja dava um corte de calça e de camisa, já era roupa nova no final do ano. Então, minha mãe, apesar de não ser evangélica, mas ela mandava a gente. Então, estimulava as crianças. Eu louvo a Deus porque eu aprendi muito na escola dominical como criança, né? A história de Zaqueu, toda a história da Bíblia a gente aprendeu como criança. Então, eu louvo a Deus por isso. Amém. Mesmo não tendo uma família evangélica, o senhor acabou conhecendo muito da palavra de Deus na sua infância? Sem dúvida, eu tinha 5 anos, até os 12 anos, nós frequentávamos a igreja. Porém, quando 12 anos em diante, naquela época eu fui morar com a minha avó, e eu passei 4 anos, né, sem ir para a igreja. Sei. Mas com 16 anos eu cheguei ao meu pai bebia muito naquela época, era muito sofrimento, a minha família muito sofredora. Aí eu cheguei para ele, pai, eu vou ser crente, eu vou para a igreja. Aí, se você vai para a igreja, eu vou para a igreja. Se o senhor quiser ir comigo, vamos. Ele disse, não vou não, mas vá. E quando eu falei para minha mãe disse, você vai para a igreja, você vai lá, vai enrolar os crentes. Você não vai passar uma semana como crente. Mas graças a Deus, com 16 anos, eu fui para a escola dominical, lá na Mangabeira, em Casa Amarela, e ali aceitei o evangelho com 16 anos. Glória a Deus. E, irmão, foi a maior bênção que Deus fez na minha vida, foi naquele dia que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Amém. O que foi que o Manuel, o jovem Manuel, 16 anos de idade, fez para se firmar no Evangelho? O que foi? Foi leitura da palavra, foi oração, foi escola dominical, foi os cultos de doutrina, foram as vigílias. O que o jovem Manuel de 16 anos fez para realmente se firmar na palavra? Olha, irmão, veja bem, eu lembro como se fosse hoje, aquele primeiro dia que eu aceitei Jesus. Quando eu aceitei o Evangelho, eu chorei muito naquele dia, senti realmente o perdão dos meus pecados. Amém. E a maior alegria da minha vida foi ser crente. Então eu saí dali já decidido. Então quando foi à noite eu fui para a igreja lá em Águas Compridas, que eu morava em Águas Compridas, e quando foi no outro dia, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um paletó e uma gravata, porque eu disse, eu sou crente agora. Então eu passei a minha adolescência de segunda a domingo na igreja, né? Servindo a Deus nos pontos de pregação, saía para pregar, nos trabalhos, na praça. E graças a Deus que naquela época, ali em Águas Compridas, tinha um grupo de jovens muito animado, né? Bem ativo. Ainda me lembro, né? Irmão Tindô, lá de Águas Compridas, era jovem também, a gente evangelizamos muito naquela época e a minha vida foi na casa do Senhor, né? Vale a pena, né? Vale a pena. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Pois não, amém. O estudo, o senhor gostava de estudar, gostava de estar na escola, ou teve alguma dificuldade? Olha, veja bem, eu estudei no colégio da Polícia Militar, né? No colégio da Polícia Militar até os meus 16 anos, foi até quando eu aceitei Jesus. Então eu estudava lá e depois eu decidi, eu parei de estudar. Né? Parei de estudar e na igreja e servindo a Deus, senão depois eu volto a estudar, porque a dificuldade era muito grande, financeira, e eu tinha que ajudar meus pais, que ele tinha 10 filhos, né? Então eu precisava de estar ajudando ele. Mas, irmão, depois que eu me casei, eu voltei a estudar, né? Fiz vestibular e fiz letra lá na Católica, entende? O Senhor me ajudou muito, bastante. Deus me abençoou muito, né? Eu louvo a Deus por isso. Graças a Deus. Bom, o senhor então precisou trabalhar para ajudar em casa, na família, fazer alguma coisa para economicamente ajudar?
Bem, naquela época, né, a criança de menor não tinha tanto como hoje. Eu trabalhava desde criança mesmo, então 10, 12, 13, 14, 15 anos, eu já me tornei independente, né? Porque eu já tinha meu próprio negócio. Trabalhava com o quê? Fazia o quê? Olha, veja mesmo, eu sempre gostei de negociar, irmão. Sempre eu gostei de negociar e eu me lembro naquela época que eu vendia de tudo. Do amendoim, eu vendia jornal, entregava jornal, e como criança. Então, eu me lembro quando eu tinha 12 anos de idade, o meu pai, eu chamei ele e vi numa vitrine de uma loja uma calça comprida. E puxei, ele disse, pai, compra essa calça, eu quero. Ele disse, não, não vou comprar não, não tenho dinheiro para comprar. Então, quando foi no outro dia, eu fui vender pente na porta da Zé Araújo, e quando foi de tarde, eu já tinha dinheiro de comprar a calça. Então, a partir dali, eu aprendi que eu podia me tornar independente financeiramente. Sim, sim. Então, a partir daquele dia, eu comecei a trabalhar e ajudar meu pai e tornei uma pessoa independente, né? Sempre eu gostei de negociar. Amém. Bom, quando conhece Jesus, continuou ainda negociando? Continuei, mas fui para o exército, né? Mas foi aos 18 anos, aos 18 anos. Um ano inteiro? Passei um ano inteiro no exército, né? Graças a Deus, naquela época eu entrei crente e saí crente. Graças fiel a Deus. Graças a Foi Deus. muita prova ali no exército, lá no RO, mas o Senhor nos ajudou ali. Para a glória de Deus, nós ganhamos alguns jovens lá, crente. Que bênção. Ainda hoje, né, quando eu estou andando na rua, de vez em quando eu encontro um soldado lá da caserna na época, e olha, hoje eu sou crente porque eu ouvi a palavra. Foi uma bênção, irmão. Foi um ano de muitas provas, mas muita vitória, e terminei o ano, saí do exército. Como foi que conheceu aquela que viria a ser a sua esposa? Ah, irmãozão, é uma história muito bonita. Né? Eu acho que o tempo seria muito pouco. Eu, naquela época, gostava muito da campanha de evangelização e saía ao campo, né? Porque eu acredito que todo jovem deve... A escola é o campo, a escola dominical, e sair ao campo. E eu saía sempre ao campo, mas tinha um projeto da minha vida de me casar, né? Eu sempre dizia isso, eu queria ser fiel a Deus e tinha que me casar. Então um dia eu fui para o ciclo de oração lá em Aguazinha, né? E quando eu vi, estava ali o presbítero, na época era o pastor Jair, ele era presbítero, e estava lá as 5 filhas dele, né? Dentre as filhas dele eu olhei para uma, ela olhou e eu disse, quem é? Onde mora? O resultado foi que eu acompanhei ela até a casa dela e começou naquele dia, né? Amém. Foi difícil falar com aquele que viria a ser o seu sogro? Olha, foi uma prova muito grande. Foi prova, foi. Olha, eu orei, jejuei muito, entendeu? Foi uma prova, porque naquela época era mais difícil, né? Muito mais difícil, entendeu? Mas a minha intenção era a melhor possível, né? De me casar e de ser crente, de servir ao Senhor. E eu lembro como se fosse hoje, eu fui até a casa dele e quando cheguei lá ele me ouviu, né? Mas o sermão foi muito grande. Foi mesmo. Olha, você só pode vir aqui quando eu estiver aqui na minha casa. Pois é. Não pode pegar na mão. Você é crente. Olha, foi Mas, para mim, ele tornou-se um pai, né? Amém. Um pai, um segundo pai. Ele disse, você venha quando eu estiver aqui. Mas, irmão, com um mês, eu já estava andando com ele para cima e para baixo, para toda a congregação. Naquela época ele começou a construir algumas congregações, alguns templos, e eu ajudando ele até hoje. Né? Ele era presbítero? Ele era presbítero na época, né? Aí depois foi para evangelista, hoje ele é pastor, está jubilado, mas ele ainda é meu pai ainda hoje. Né? A campanha aí também cooperava lá com o pastor nos pontos de pregação. Na minha casa era um ponto de pregação, passou 13 anos na minha casa sendo um ponto de pregação, e o resultado foi que quando foi no final do ano, ainda me lembro como foi hoje, aconteceu alguns fatos nesse ano que eu nunca me esqueci. A irmã Passinha era dirigente de oração lá em Águas Compridas, e ela sempre, toda semana, passava lá onde eu estava, né? E quando foi um dia, ela passou e disse, irmão, como é que está? Eu disse, irmão, estou bem, mas continua orando, a prova continua, mas Deus vai me dar vitória. Aí ela olhou para mim e disse, as minhas servas estão orando. Aliás, ela disse assim, eu estou botando as irmãs da comissão para orar pelo Silvio. Está bem. Quando ela saiu, irmão, a prefeitura veio e levou minha mercadoria. Meu Deus. Foi uma prova muito grande, eu me lembro como hoje. E eu saí atrás, até na Rua da Aurora, e disse, mas Deus, até quando? Entendeu? Que prova. Mas naquela hora o Senhor bradou no meu ouvido e disse, as minhas servas estão orando por você. Amém, Jesus. As lágrimas se enxugaram meus olhos. E eu glorifiquei a Deus, eu vou suportar até Deus me dar a vitória. E meus irmãos, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, eu cheguei um dia
lá na Rua do Rangel, tinha um depósito no primeiro andar, e quando eu estava ali, eu chamei minha esposa e disse, Ruth, já que na época eu já tinha pago 99%, estava estabelecido já, mas a crise permanecia. Ainda. Aí eu disse, olha Ruth, é o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou te deixar tu aqui, tu vai ficar com esse negócio, e eu vou para São Paulo, eu vou trabalhar, porque era crise mesmo, sim, não era coisa fácil não. Eu vou me embora, vou trabalhar e depois eu volto para te buscar, né? Eu e ela, olha irmão Rosana, estava eu e ela sozinho lá no primeiro andar, não tinha ninguém. O resultado foi esse, quando deu 4 horas que eu desci, que eu tinha um tabuleirozinho embaixo lá, no meio da rua, quando eu desci, um irmão, que estava do outro lado da rua, atravessou a rua, veio até mim, me saudou com a paz do Senhor e disse, irmão, eu larguei do meu serviço na Conta da Boa Vista, mas o Senhor disse a mim, não vai embora, você vai dar uma mensagem para o meu servo. E ele disse assim, eu saí andando, e quando eu cheguei naquela esquina, Deus mandou eu parar. E quando você desceu, Deus mandou eu dar a mensagem. Então diga a mensagem, irmão. Olha, o Senhor está dizendo, não vá para lugar nenhum. Glória a Deus. Não vá para lugar nenhum. Glória a Deus. Fique aí onde você está, porque no dia certo, na hora certa, o Senhor Deus vai te abençoar, e te abençoar, e te abençoar. Aí me deu um versículo, aquele versículo que nós já conhecemos, que diz assim, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Muito bem, estamos de volta com o programa Lição de Vida pela Rede Brasil, com muita alegria hoje, recebendo o presbítero Manuel Antônio. E você que está nos assistindo ao programa Lição de Vida e deseja compartilhar conosco uma mensagem, você pode fazer isso, mandando só seu presbítero Manuel Antônio. Presbítero, o senhor estava dizendo então que naquele dia o senhor foi para o ciclo... Não, naquele dia eu foi para a oração. Na oração à noite, na segunda-feira, lá no Córrego do Cristo, eu orei o culto todo. Todinho. E Deus não falou comigo. Deus não falou, mas havia aquela expectativa, porque a mensagem da promessa estava viva na minha mente. Sim. Então quando eu cheguei em casa, eu jantei, e depois que eu jantei, eu disse, eu vou orar. Irmão, a melhor coisa que o crente faz é orar na hora da aflição. Amém. E eu comecei a orar. Deu meia-noite, deu 1h da manhã, 2h da manhã eu orava. E quando deu 2 horas, eu cansei de joelho, aí me sentei no sofá. Quando eu estou sentado, aí eu ouvi a voz de Deus. Porque Deus fala, irmão. Amém. Deus fala na igreja, Deus fala em nossa casa. O Deus que nós servimos é um Deus que nunca deixou de falar. Ele continua falando. E naquela hora ele bradou novamente e disse, tu não tens os que te emprestam, mas anota aí os nomes dos que vão te emprestar. Irmão, parecia um negócio... Eu peguei uma caneta. E ele bradou e disse, Moisés. Eu anotei, irmão Moisés. Irmão Manuel, eu anotei, irmão Manuel. Irmã Maria, eu anotei, irmã Maria. O resultado foi que ele me deu 12 nomes. E eu anotei os 12 nomes. Quando eu terminei de anotar, eu orei, agradeci e fui dormir. Mas dormi tranquilo, irmão. Amém. Descansei em paz. Quando foi pela manhã, me acordei. Quando me preparava para ir para voltar ao trabalho, botei aquele papel no meu bolso. Aí minha esposa disse, olha, tu precisa ir lá em Águas Compridas levar as panelas que ela trazia da casa da mãe dela. Eu disse, tá bom, bota aí. E eu peguei o carro e fui. Quando eu cheguei em Águas Compridas, irmão, que entrei na rua, uma rua estreita, o primeiro irmão que eu encontrei foi o irmão Moisés. E Deus disse, olha Moisés aí, fala com ele. E eu parei, pai do Senhor, irmão Moisés, pai do Senhor. Eu disse, Moisés, eu estou comprando uma loja, tá sabendo? Aí disse, não. Disse, rapaz, tu tem dinheiro para me emprestar? Aí disse, olha, Manuel, eu tenho dinheiro, eu estou com 4 mil debaixo do travesseiro guardado. Eu quero comprar uma moto, mas não quero comprar agora não. Tu pega esse dinheiro, em janeiro tu me paga. Oh, glória a Deus. Irmão, para eu não demorar muito, foi não. Todos 12, naquele dia, eu liguei para um em Caruaru, um disse, olha, se tu quiser eu te dou 4 mil. Liguei para outro, ele disse, olha, eu te dou 1.000. Eu liguei para um, ele disse, olha, irmão, eu não tenho dinheiro não, mas eu tenho um cheque especial e eu posso te emprestar 3 mil. Depois tu me paga. Irmão, quando deu meio-dia que eu somei, o ponto era 30. Mas quando eu somei, eu tinha 34 mil. Oh, aleluia. Foi uma alegria muito grande a minha vida. Que maravilha. 34 mil naquele dia, nenhum me negou, todos os 12, Deus sabe. Irmão. Deus é bom. Olha, eu quero dizer a que estão nos ouvindo neste momento, você, eu não sei a sua situação financeira, mas creio que o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata.
Ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. E, irmão, quando eu fui para o corretor, com isso já arrumasse, já. É só ele querer e eu quero comprar o ponto. Quando a gente chegou lá, ele disse, você já arrumou o dinheiro? De ontem para hoje já arrumei o dinheiro. Eles estão pronto. Agora tem um problema. Eu não posso lhe vender sem antes ligar para o dono do prédio, que o prédio é Santa Casa, para ver se ele aceita como inquilino. Veja, eu precisava de 30 mil, Deus me deu 34. Amém? Amém. Veja o mistério, como Deus é grande. Certo. Deus queria que eu saísse daquele dia ali com a porta larga. Aí quando ele disse, olha, eu vou ligar para a Santa Casa para ver se ele aceita você como inquilino. Aí ligou para o advogado da Santa Casa. Aí quando ligou, o advogado disse, olha, a gente aceita o inquilino, agora ele tem que fazer uma doação para a Santa Casa e arrumar um bom fiador. Essas duas coisas a gente recebe ele como inquilino. Aí quando ele disse, olha, você faz uma doação para a Santa Casa, pergunta ele quanto é. Aí ele disse, olha, se ele fizer uma doação de 4 mil, eu baixo o aluguel dele. E eram os 4 mil que Deus tinha me dado. Olha, Deus não mandou eu ir com 30, Deus mandou eu ir com 34, irmão. 34. Foi um milagre de Deus. Que coisa. Que eu olhei, olha, eu dou os 4 mil. Aí eles pronto, agora o fiador. Aí eu esfriei, entendeu? Fiador? Onde é que eu vou arrumar um fiador? Eu não tinha um fiador, entendeu? Aí eu olhei corretor, sapão, não tem um fiador não, vai ser difícil. Deixa comigo, eu vou arrumar um fiador agora. Aí chamou o dono da farmácia, olha, ele é um irmão, ele é crente, a esposa dele é crente, eu conheço. Eu não posso ser fiador por ele não, mas você me conhece. Eu trabalho com seu pai há muitos anos, você que vai ser o fiador dele. Mas Fabrício, eu não conheço ele, mas seja que eu assino por ele. Aí pronto, eu vou ser o fiador. O dono da farmácia foi o meu fiador, sem nunca ter me visto, irmão. Aí ele ligou para a Santa Casa, então diga, manda ele trazer o nome dele e pegar o contrato. Aí no outro dia a gente levou o dinheiro, pegou o contrato, quando foi à noite ele desocupou a farmácia e entregou a chave. Deus, ele é poderoso, ele abre porta ou não há porta. E espalhou a notícia ali na rua do Rangel, na rua direita, um camelô abriu uma loja na rua direita. Mas irmão, quando eu peguei naquela chave, a gente começou a ligar para alguns fornecedores, irmão. Quando foi com 2 dias, chegava a mercadoria. E Deus abriu a porta. E a porta foi aberta ali, lá na rua direita. Eu ficava feito menino, irmão. Como pode ser? Muitos daqueles que olhavam para mim e, porque eu era crente, não gostava de crente, diziam, o que foi que aconteceu? Eu não entendo. Como é que uma pessoa, um ponto desse, ninguém sabia que estava para vender? E eu tenho certeza que nesta hora, muitas pessoas, que quem sabe está passando também, mesmo como jovem ou até casado, passando em situação financeira difícil. Mas confia no Senhor, né? Espera nele. Uma coisa que eu quero dizer, não faça nada sem a orientação de Deus, porque muitas vezes a pessoa coloca na sua mente, dizendo, Deus não está me ouvindo, Deus não está me vendo, mas eu quero dizer, se você é crente, confia no Senhor. E se você não é crente, creia nele também, porque ele é poderoso para fazer tudo aquilo que nós precisamos, muito mais do que pensamos. Aleluia. Em servir ao Senhor, devemos servir com alegria e nos preocupar também por aquelas pessoas que não são evangélicas, né? Eu optei, né? Eu pedi ao nosso irmão aqui para colocar esse texto, quando Paulo disse assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Uma expressão muito forte, né? Muito forte, principalmente na minha vida, porque em toda a adversidade que eu tenho passado, claro que a vida do crente não é só flores, né? Também chega espinho, mas em toda a adversidade da minha vida, eu senti a presença de Deus. Senti. Nós temos 3 minutinhos. Como é que a gente vai fazer agora? Em 2 minutos, o senhor vai levar uma palavra para o nosso telespectador. Tem gente crente, tem gente não crente. Tem pessoas que foram muito impactadas com a palavra de Deus. E no 3º minuto, o senhor vai estar orando, nos abençoando com a oração. Amém. Fique à vontade. Meus irmãos, eu quero, neste momento, trazer aqui uma palavra de esperança para aqueles que já não têm quase esperança. Nós sabemos que estamos vivendo uma época muito difícil, não é? Principalmente aquelas pessoas que estão desempregadas. A economia do país não vai bem, mas eu quero trazer uma palavra de esperança. O Deus a quem nós cremos, o Deus que nós servimos, é um Deus poderoso para suprir todas as suas necessidades. Assim como Deus um dia fez na minha vida, né? Porque os irmãos sabem, eu acabei de contar aqui que
houve época que meu comércio era 1 metro por 1 metro. Aí não tinha condição nenhuma, não tinha perspectiva de nada. Mas eu perseverei, não é? A esperança do crente está em perseverar no Senhor. Aleluia. Quando a Bíblia diz, os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Então eu perseverei nele, esperei no Senhor e no dia certo, na hora certa, o Senhor foi fiel para comigo. Então eu creio nesse Deus, que foi fiel a mim, também será fiel a você. Glória a Deus, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é infalível. Então se você confiar em Deus, Deus nunca vai lhe decepcionar. Porque, eterno Deus, neste momento queremos te agradecer, Senhor, por esta hora tão importante que nós passamos aqui, em palestra, em testemunho, de tudo aquilo que tu fez, Senhor. Agora queremos te agradecer e te pedir uma bênção especial para aqueles espectadores, Senhor, irmãos evangélicos e não evangélicos, Senhor, que estão ouvindo a tua palavra. Abençoa também, ajuda, Senhor. Tu és o Deus eterno, Deus poderoso. Abençoa a nossa igreja, abençoa cada crente, Senhor. E nesta hora queremos também pedir oração, Senhor, por aqueles que estão na UTI, estão enfermos, aqueles que estão passando por luta e problema. Tu és poderoso para dar vitória, Senhor. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.